Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre reações químicas, né? Vamos lá, vamos começar aqui. Qual é a definição de reação química, né? Que é um processo que uma de qual duas ou mais substâncias, né? Uma ou mais substâncias se transformam em outra substância ou outras substâncias, tá? E como é que acontece isso? As reações químicas elas são similares a equações matemáticas, tá? Elas existem em dois membros, no caso um reagente e o produto. Tem sempre um sentido de reação que é uma seta que indica esse sentido de reação. O exemplo é esse aqui, ó. Vamos pegar aqui, nitrato de prata com cloreto de sódio. Você tem uma reação química em que você forma nitrato de sódio, né, com cloreto de prata. Tá? Se você olhar primeiro, os dois primeiros aqui elementos são os reagentes e o resultado é o segundo membro, que é o produto. A gente agora tem a simbologia, né? O que é essa simbologia? São símbolos que vão existir nas reações químicas, né, nas equações químicas, que indicam algumas coisas que estão acontecendo nela. Como, por exemplo, o triângulo ali, o delta, né, significa calor. O aqui significa que a solução é aquosa. O cat quer dizer que houve uma introdução de um catalisador, ou seja, alguma substância que acelerou a reação. E essa letra grega aqui, ela quer dizer que a reação só aconteceu com energia luminosa. No caso da fotossíntese, por exemplo, em que a gente precisa de luz para poder ocorrer a reação química. A gente tem outros símbolos, que é o que? Você tem a setinha para cima, que é desprendimento de gás, e a setinha para baixo, que é precipitação em forma sólida. Você pode ter uma reação que aglutina substâncias e elas vão para o fundo. Também temos outras que indicam se a substância é sólida, líquida ou gasosa, com as iniciaizinhas entre elas. Vamos ver aqui os exemplos. Ó, eu tenho aqui o carbonato de cálcio, né, que é o material das conchas. Ele ocorre uma reação por aquecimento e ele vai formar o óxido de cálcio e CO2, onde o CO2 ele é liberado para a atmosfera. Aqui você tem zinco com ácido sulfúrico, o ácido sulfúrico está em meio aquoso, aqui ocorre uma reação em que ocorre uma troca, o zinco se associa ao SO4 e precipita, forma um sal e libera o hidrogênio em forma de gás. A mesma coisa aqui, ó, você tem o carbono em forma sólida, o oxigênio em gasosa, os dois se combinam e formam o CO2 em forma gasosa, ok? Agora a gente tem o que? A gente tem os tipos de reações químicas. A gente tem reações químicas que são classificadas em 4 tipos. A primeira delas é síntese ou adição. Segunda, análise ou decomposição. Terceira, simples troca ou deslocamento. E a última, que a gente pode chamar de dupla troca. E em alguns lugares chamam de permuta. Ok? Vamos entender agora a primeira, síntese e adição. Né? É a reação de duas ou mais substâncias, elas reagem e transformam em uma outra substância. Exemplo, você tem uma substância A, se associa à substância B por algum motivo, reagem e formam a substância AB. Na prática, vamos lá. Eu tenho carbono e oxigênio. Os dois se associam numa queima, né? O oxigênio, para ter queima, tem que ter oxigênio. A matéria orgânica é composta de carbono e você vai formar o que? CO2. Ok? Elemento A soma com o elemento B e forma o elemento AB. Aqui é a mesma coisa, que é o óxido de cálcio com água, né? Que você vai formar o hidróxido de cálcio, que é cal, né? Aquela cal para pintar a parede, né? Você vai ter aqui elemento A com o elemento B e forma o elemento AB. Já aqui a gente tem análise ou decomposição. O que seria análise ou decomposição?
seria a reação de uma substância que se divide em duas. É o contrário da primeira que a gente viu, tá? Na verdade, você teria uma substância AB. Essa substância B, ela reage e forma duas outras substâncias. Elas se dividem, né? Ficam simples, né? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Você tem bromato de prata, né? Por algum motivo houve uma reação, você separou a prata do bromo, ok? Aqui você também tem outra aqui, ó, nitrato de cobre, né? Você tem se liberou o óxido de cobre, um nitrato e o oxigênio, ok? Você foi liberando. Não necessariamente você precisa liberar só duas substâncias. Você pode liberar mais substâncias, ok? A gente agora tem simples troca ou deslocamento, né? Simples troca é a reação de uma substância troca com lugar de uma substância simples troca com uma substância composta, gerando uma nova substância simples e uma nova substância composta. Então você tem a substância A que se associa à substância BC, que é composta, e ela vai gerar o quê? Ela vai gerar uma outra substância composta e vai haver a troca de elementos entre eles, né? Você repara aqui que o B trocou de lugar com A. Vamos para um exemplo aqui, ó. Você tem o zinco e o ácido sulfúrico. Você ocorreu uma reação, você jogou ácido sulfúrico no zinco, o zinco reagiu com o sulfeto e fez o quê? Formou um sal e formou bolhas de hidrogênio que se desprenderam, ok? Aqui a gente tem a caracterização dela na forma em que trocaram. Aqui você tem o ferro com cobre, com sulfato de cobre, que aconteceu a mesma coisa. Houve uma troca do cobre com ferro e liberou o cobre e em forma simples. A gente agora tem dupla troca, né? Dupla troca é quando duas substâncias compostas reagem e trocam seus elementos, né? Se transformam em duas substâncias compostas diferentes. Que a gente tem a substância AB, que se associa com a substância CD, e aí o que vai acontecer? Vai ocorrer uma troca, a substância A se associa com a substância C e a B se associa com a D. Houve uma dupla troca, né? Vamos a um exemplo disso aqui, ó. A gente tem ácido clorídrico e hidróxido de sódio. Ocorreu uma reação entre eles e você formou aqui o cloreto de sódio, que é um sal, né? E água. Se você reparar aqui, o que aconteceu? Ó, AB, CD, do outro lado, AC, BD. Aí eu dei um outro exemplozinho aqui, sulfato de ferro com ácido clorídrico, né? Você vai ver aqui que houve o quê? Houve dupla troca. Bom, aí aqui eu já tinha até feito aqui um exercício que eu corrigi com vocês. Eu botei aqui cada a fórmula química para vocês identificarem. Se você olhar aqui, você vai reparar que houve uma troca aqui do alumínio, né, pelo cobre, né? Então aqui você tem uma situação de simples troca. Aqui você tem uma situação de dupla troca, você trocou o chumbo, né, pelo potássio, e o chumbo ficou com iodo e o potássio veio pro NO3, dupla troca. Aqui também você tem dupla troca, tá? Você nota aqui que os elementos, eles simplesmente são elementos compostos que se trocaram. Aqui você tem uma adição, que você juntou um sulfeto com água e formou um ácido, né? Que é o ácido sulfúrico. Aqui você tem dupla troca também, né? E aqui você tem uma situação de decomposição. Você tem carbonato de cálcio, ocorreu um aquecimento, que eu não botei o triângulo aqui, e desprendeu oxigênio com óxido de cálcio. Ok, pessoal? Então, é basicamente isso que eu tinha para passar para vocês entenderem como é que as reações químicas. Um abraço para vocês. Tudo de bom aí. Tchau, tchau.